Chegamos, caríssimos estudantes, para mais uma aula aí de Educação Física, não é isso, professor? Isso, seja muito bem-vindo à nossa aula, mais uma aula aí, sexta aula com a gente, uma aula completinha, especialmente para você. Eu, professor Jolan e professora Iris aqui, preparadíssimos para a gente ter o nosso diálogo aí na nossa aula no componente maravilhoso que é Educação Física. Isso, e a pergunta que não quer calar, você está fazendo aí as nossas práticas, as nossas atividades, as nossas propostas para interligar o conhecimento que a gente tem passado aqui? Se não, já está passando mais do que a hora, não é isso, professor? Exatamente, já tem aí pelo menos 5 aulas que a gente vem falando das atividades práticas, do início da atividade física, de um bom programa aí de treinamento para você melhorar a sua saúde. E a gente quer aquele registro que você tira aí, que não pode deixar de mandar pra gente, tá bom? Muito bem, isso é que fortalece e faz com que a gente perceba aí onde precisamos melhorar nas nossas aulas, tudo bem? E hoje a gente vem com mais uma temática aí super interessante. E eu gostaria de saber de vocês se vocês têm vivências relacionadas a essa temática de hoje. E qual é a temática, né? Então, dá uma olhada no slide que já a gente te conta. Olha só, estamos na aula 6 e a temática de hoje, tananana, fala sobre lutas, manifestações culturais das lutas. Muito bem. Será que, caríssimo estudante, as lutas só se refere aí àquele momento de embate em que eu vou puxar o cabelo do professor Joalan? Será que é isso? Será que eu vou dar uma rasteira no professor Joalan? Ou ele vai tentar me dar um golpe, me dominar ali e me jogar no solo? Será que é isso? Ou será que por trás, quando a gente fala de lutas, a gente está falando de regras, a gente está falando de doutrina, a gente está falando de respeito? Eu acho mais viável isso, hein? Temos ainda os outros tipos de lutas, as lutas por direito, as lutas e tudo mais. Será que encaixa também ou não tem nada a ver, professor? Isso, a gente vai já descobrir. Mas a gente já fica aqui com essa imagem, com esse gifzinho aqui, para causar essas interrogações aí na sua cabeça, caríssimo estudante. Então, bora lá ver o que tem aí para a gente compartilhar com essa temática. O que a gente tem primeiro aí, prof. Joalan? A gente tem aí a luta como prática corporal esportiva. Vamos também falar um pouquinho do que é luta, o que são artes marciais, se é tudo a mesma coisa, se muda só o nome, se tem diferença. Os fundamentos básicos das lutas também. O que mais, prof? Benefícios das lutas, né? Todas as práticas corporais existem benefícios, a luta também se encaixa dentro desse grupo. A gente tem a diferenciação entre lutas e brigas, a gente também vai conversar sobre as lutas olímpicas e, para finalizar, a luta corporal indígena. Que está aí muito presente nos nossos traços aí, dos nossos familiares e tudo mais, tá bom? Isso, muito bem. E aí a gente já começa perguntando o que é luta. E aí vem aqui com a gente pra gente... Isso, muito bem. Olha, meu diretor tá top. A gente já começa entendendo, então, o que vem a ser esse conceito de lutas. Prof. Joalan, se acontece uma situação, vamos supor... Olha só, caríssimo estudante. Uma situação, vamos supor, uma situação que foi até uma situação que aconteceu com uma colega minha um tempo atrás, quando eu ainda era adolescente, entrando já na fase virou agora adulta. estudo de caso. Estudo de caso para você aí. Ela fazia lá uma prática corporal, né? E aí, numa situação, um cara foi para roubá-la, né? Para tomar aí o que ela tinha. Acho que ela estava com a bolsa, tinha passado no supermercado, tinha comprado ali um leite, tinha comprado algumas coisinhas para os filhos dela, né? E aí ela usou de umas técnicas que ela tinha, que na época a gente fazia, para dominar e para se livrar desse indivíduo que foi lhe fazer mal. Será que a gente está falando de luta ou será que a gente está falando de briga? O que será que aconteceu aí, hein? Para o bandido, possivelmente ele foi em luta, a gente chama de luta corporal, né? Mas se ele não tem técnica nenhuma, a gente está falando de uma briga. Ele foi causar lá um mal para ela tentando roubar. E ela, como tinha comprado nessa situação leite para os filhos dela, que eram pequenininhos, ela falou, não, isso aqui é o último dinheiro que eu tenho, eu vou levar para casa para os meus filhos. Jeito de mãe, né? Comportamento de mãe, comportamento de pai é esse, né? E aí ela conseguiu se desvencilhar, levou alguns arranhões, mas quem saiu na pior foi ele. Nessa situação, ela usou das técnicas que ela aprendeu na época, era karatê, que era o que a gente fazia,
né? A gente treinou aí uns 4 anos, pegou faixa, trocou de cores de faixa, isso era uma luta. Então ela usou as técnicas dela, que ela aprendeu lá, não para causar uma briga, uma confusão, mas sim para a defesa pessoal. Se livrar ali de uma situação perigosa. Exatamente. E aí, quando a gente fala, caríssimo estudante, de defesa pessoal, de entender aí de doutrina, de respeito, quando a gente começa a pensar aí nessas palavras, a gente está falando, já te adianto, a gente está falando de luta, tá? Em contrapartida, se acontece uma discussão feia aqui, comigo e com o professor Joalan, e ele, por exemplo, puxa meus cabelos, meus lindos cachos aqui, que eu não vou gostar, né? Que eu não gosto que pegue nos meus cachos, mas se ele puxa aqui, né, para causar um mal, né, uma gerar confusão, um conflito, aí a gente está falando de briga. E aí, por isso que essa temática, ela entra na escola e ela entra dentro aí das temáticas da educação física. Então, na educação física, quando a gente fala de práticas corporais, a gente estuda sobre jogos, a gente estuda sobre lutas, a gente estuda sobre danças, sobre todos os esportes, né, dentro da nossa vivência, né? A gente começa a entender como que é a nossa imagem corporal, que a gente vem falando nas aulas anteriores. Então, quando eu começo a entender sobre as técnicas, sobre fundamentos, que é uma palavra que vai se repetir ao longo dessa aula, eu estou falando sobre lutas. E aí sim, eu estou entendendo e respeitando o limite do outro, né? Estou me colocando no local do que o outro também se coloca, estou trabalhando minha força, estou trabalhando meu equilíbrio pessoal, emocional, né? Estou trabalhando minhas habilidades, estou vendo o ponto fraco que eu tenho, o ponto fraco que o outro tem. Né? Aí isso a gente está falando de lutas, então a gente já consegue entender sobre lutas, não é isso, prof? Exatamente, mas aí pode deixar um parâmetro para vocês, tá? Não quer dizer que você faz uma arte marcial, que você pratica uma luta, que você aí tem que reagir a assaltos, tem que reagir a confusões aí na sua redondeza ou onde você for abordado ou agredido, tá bom? Exato. Justamente por isso a gente tem a disciplina e a melhor luta é aquela que você não tem que ir brigar. Exatamente. Então, se você pudesse evadir, se você puder sair, mas nunca entrar em conflito, principalmente com um estranho que ele aborda tentando um assalto ou algo, você não tem conhecimento do que ele possui e foi uma tentativa boa, a menina conseguiu se sair bem, mas pode ser que essa pessoa também conheça de algo de artes marciais ou esteja algum objeto aí muito mais grave, ela poderia ter saído numa pior, poderia ter até morrido. Exatamente. Então, a gente não conhece o oponente, então o melhor aí é evitar o conflito, evitar a briga, entregar o que tem que entregar e seguir sua vida em paz, tá bom? Muito bem. E aí é importante você estar atento aí, né, às diversas situações, mas em caso de uma necessidade, né, você vai se utilizar, tá? Mas nunca vai procurar uma briga, procurar uma confusão, procurar um conflito, tá? É isso que a gente precisa Corre da briga, entender, né? Foge, sai dessa. Então a gente já conseguiu diferenciar. Outro ponto aqui, né, se é possível vivenciar lutas na escola. E a gente meio que já respondeu isso, né, prof? Exatamente, é muito possível, bem orientado ali, acompanhado pelo professor, pelo profissional, sempre com aquele cuidado, respeito com o colega, a professora falou. Às vezes, naquela que você vai estar iniciando aí as lutas, você não vai ter aquela pessoa que já está qualificada, que sabe todos os fundamentos, que sabe controlar ali a luta. Então, tem que ir devagar, tem que ir com calma, sentindo que o objetivo dela é conhecimento corporal, é estrutura muscular. Não é a agressão, muito menos ali simplesmente a vitória. E aí, dentro dessas lutas, a gente já consegue trabalhar as mais diversas capacidades físicas. Capacidades como velocidade? Sim. Eu consigo trabalhar força? Sim. Também. A flexibilidade também usa bastante, dependendo da luta. Equilíbrio corporal. Né? Se a gente tiver, por exemplo, aqui numa luta, né, em que eu tenho que dominar o oponente, ou que o oponente está tentando me desestabilizar, e eu estou com os pés plantados aqui no solo, eu estou trabalhando aqui a minha força dos membros inferiores, né? Estou trabalhando aqui a minha base para não ter aquele desequilíbrio e eu ir direto ao solo. Isso também faz parte aí das lutas. Então você consegue perceber por que ela está inserida dentro das nossas aulas, né? Então a gente vai trabalhar aí sempre os fundamentos das lutas.
correto? Isso, e uma curiosidade, por muito tempo as lutas não fizeram parte aí do componente de educação física. Elas entraram há pouco tempo aí, porque foi reconhecido como uma atividade importante, como uma atividade que desenvolve habilidades motoras bem bacanas, e ela começou a ser inserida por profissionais que já praticavam lutas aí dentro das aulas de educação física. Então, se você tem um profissional que ele pratica, que ele está disposto aí, aproveite o máximo dele, que é um esporte bem bacana, você pode aprender muito com ele. E aí, já que a gente está falando aí dessas práticas corporais, ela agora como prática, como um esporte aí. Então, como se fala aí que, e aí eu vou pedir para o meu diretor abrir aqui esse slide para a gente ver um pouquinho mais de perto, que a verdadeira origem, né, tem diversas origens aí, mas entre elas continua sendo uma incógnita, né? Então tem várias vertentes aí. Alguns autores eles vão descrever que essa prática vem aí das lutas gregas, vem lá dos gladiadores romanos, vem também dos combates praticados pelos chineses, né? E outra vertente, que é a mais antiga, vem também do combate com os grandes animais, lá na época da pré-história, vocês sabiam disso? Então o homem sempre precisou sobreviver, né? E tem que se desvencilhar dos bichos, dos animais, né? Fugir para não virar caça, né? Então também se utilizava aí dessas lutas, de formas de defesa pessoal aí também. Muito bem. E aí a gente vê luta, gente, em tudo, né? Os rapazes, então, meu Deus, eu me lembro que tinha uns desenhos, que eu não vou falar o nome aqui agora, na minha adolescência, uns desenhos, uns filmes... Aquela que quer entregar a idade. Né? Não, é porque a gente não pode fazer marketing mesmo. Mas vocês devem saber, e conversando com os pais de vocês e tios aí, eles devem dizer para vocês que tinha lá diversos golpes e técnicas de pintar cerca. Nossa, tinha muita coisa legal aí voltado para as lutas. E a gente até hoje ainda vê muito, né? Os filmes de ação tem muita luta envolvida, né? Isso. Desenhos animados. E muitos hoje até promovem a arte marcial. Então tem filmes de ação que eles trazem a arte com o nome dela, fazendo aqui com que a pessoa divulgue mais a arte aí. Tá muito famoso dentro do meio televisivo aí. Exatamente, nas academias também, nos treinamentos, também está se utilizando aí de diversos golpes, de diversos fundamentos, para trazer ainda um pouco mais aí a questão das lutas. E aí os caríssimos adolescentes acabam comprando aí algumas revistas, acessando diversos sites, diversas páginas, que se referem aí também a essa temática das lutas, para aprender, né, para aplicar aí junto com os colegas, para vivenciar, né, acabam se matriculando também em algumas academias, para que eles possam realizar essas práticas. Começam a brincar de lutas aí na rua, em casa, com os colegas, primos e amigos. Então, tudo isso influencia aí os vídeos, os filmes, os desenhos, influenciam também as pessoas a terem práticas corporais dentro da sua vida ali, pessoal, do seu cotidiano. Muito bem, porque faz parte de uma prática corporal, né? Então, a gente tem que ter essa atenção aí especial. E dentro da educação física, a gente trabalha aí nas lutas, olha só, a cultura corporal e dos movimentos, né? A gente trabalha as diversas manifestações. Então, quando eu faço um jogo, uma brincadeira que tenha alguns fundamentos, eu também trago essa vivência, desperta a curiosidade em você, você vai lá buscar em outros espaços, vivenciar, ter a curiosidade, né? Então, faz parte da cultura corporal aí, das manifestações corporais aí que estão incluídas na educação física. O conhecimento das possibilidades do nosso corpo, então eu vou começar a perceber que eu, professora Iris, tenho algumas habilidades na hora de um soco, por exemplo, na hora de uma defesa, né? Na hora de um golpe, na hora de um chute, né? Vou trabalhar o controle também desse movimento, então perceba aí que o tempo todo a gente está fazendo isso. Você começa a ter habilidades, perceber habilidades que você não sabia. Você começa a ampliar esse repertório motor. Então, você vai começar a esticar membros que você não sabia que tinha capacidade de se esticar Às vezes nem sabia que existia. De se alongar tanto. Conhecer músculos aí que você nem sabia onde era possível doer. De tanto que você começa a fazer as atividades aí e começa a gostar. Você sempre quer cada vez mais, quer aprender mais. Então, isso vai aumentando seu repertório motor de uma maneira gratificante para você mesmo, tá bom? Muito bem. E também temos aí os jogos, esportes, danças, ginásticas, que fazem parte, também são confrontos, né? São duelos, que também podem ser um tipo de luta ou competição, se você levar aí a grosso modo.
Dá para inserir a luta aí dentro de todas essas áreas, dentro dessas temáticas que a gente tem na educação física. E a gente tem as lutas corporais aí o tempo todo sendo inseridas. Muito bem. Isso. E aí, olha só, as lutas são disputas, e aí agora a gente abre aqui um parênteses, disputas Vem conceituar aí as lutas agora, né? Isso, em que os oponentes devem ser subjugados, né, com técnicas, olha só, técnicas e estratégias aí, trabalhando o desequilíbrio, né, trabalhando uma contusão, uma imobilização, também, ou até mesmo uma exclusão aí de um determinado espaço na combinações de ações de ataque e de defesa. Então eu vou realizar lá o meu golpe e o professor Joalan vai fazer a sua defesa. E aí a gente vai observar as diversas lutas que fazem isso. Tem diversas formas de se defender, para que esse golpe não entre, né, para que esse soco não entre, para que esse chute não entre. Então vai ser realizada essa prática. E muitas vezes essas lutas são realizadas em um espaço determinado. Esse espaço determinado, ele não pode ser ultrapassado. Quando ele é ultrapassado, eu me excluo daquela prática, eu perco ponto, né, prof? Dependendo da luta, você pode até perder a luta. A conhecida luta do sumô, por exemplo, que muita gente conhece aí de ver nos filmes e desenhos animados, onde tem duas pessoas ali dentro de um mini círculo, de um círculo pequeno, onde o objetivo ali não é torcer o braço de alguém, não é derrubar a pessoa no chão, é simplesmente expulsar daquele espaço determinado ali para que se vença a luta. Então, há diversos tipos de luta, há várias formas e regras, jeitos de praticar, dependendo do qual que você se identifica mais. Então vai ter luta que vai ser necessária você segurar aí uma pessoa no chão, jogar lá ao chão e fazer com que ela não se mexa, imobilize ela completamente. Vai ter luta que você tem que somente expulsar a pessoa de determinado espaço e vai ter lutas que você precisa levar a pessoa a nocaute, né? Deixar ela desacordada, como aí é o exemplo do boxe, por exemplo. Isso. E aí nas vivências, nas aulas de educação física, a gente consegue trazer dentro de algumas práticas, de algumas atividades recreacionais, dentro de alguns outros esportes, esse momento, né? Então, um exemplo disso, que eu mesmo já fiz, imagino que o professor Joalan já tenha feito. A gente divide um espaço aí, por exemplo, delimita ele com tatame, né? Para dar essa segurança quando for, se porventura você desequilibrar e cair, e a gente delimita, olha, vocês vão realizar uma prática em que vocês têm que, por exemplo, tirar um lenço que está amarrado ou está aqui na cabeça do ombro do colega. E aí, se você sair desse espaço, você perde aquela primeira partida, aquela primeira atividade. É uma prática que a gente faz para iniciar os fundamentos e o entendimento da luta, né? Então, eu trabalhei limite, né, trabalhei espaço, né, delimitei aqui esse espaço, trabalhei também a sua habilidade ocular, trabalhei também aqui a questão do seu equilíbrio, porque você vai tentar de todas as formas não cair, não ir ao solo, porque se você cair você fica vulnerável. Trabalhei também a questão de força, né? Porque eu vou lá no professor Joalan, depois eu volto para cá de novo. Então, trabalho toda uma dinâmica aí dentro dessas práticas corporais. Então, a gente consegue vivenciar muita coisa boa aí dentro dessa temática de lutas. Vai ter aí algumas atividades práticas que a gente vai passar para vocês. Essa aula é uma aula completa, vamos ter aí a parte de orientar o professor para que ele passe algumas atividades e dentro delas aí vocês mesmos vão poder vivenciar e enxergar quais são as habilidades que vão trabalhar com base aí na temática das lutas corporais, tá bom? Muito bem. E aí elas se caracterizam aí por uma regulamentação. O que é regulamentação? São regras. Nada mais, nada menos do que regras. Como é que é regras em Libras, prof? Regras, tá? Regras. Então, tem regulamentações, tem regras específicas a fim de punir atitudes de violência e deslealdade. Quando a gente remete à luta, muitas pessoas começam a pensar, luta é brigar, luta é violência, luta é machucar o colega. Não, pelo contrário. Dependendo da luta, dependendo das regras, uma agressão ao colega pode levar aí o agressor até a perder a luta ou perder o direito de lutar e de continuar participando na atividade. Então, isso é o que difere muito a luta das brigas. Tem uma regulamentação, tem um árbitro ali para dizer, olha, até aqui deu, até aqui tá bom, você venceu, e ele para impedir ali atitudes que venham a gerar a violência pela violência, tá? A luta é algo sistematizado, onde você pode estar ali desfrutando da atividade da melhor maneira possível.
E aí, lembra que foi falado aqui que a gente trabalha as capacidades, as habilidades aí de competência física? Então, por exemplo, nesse caso aqui de um cabo de guerra, né? Ou cabo de força para alguns lugares, né? A gente está realizando aí um trabalho de força, onde a minha equipe ou eu estou contra a equipe do professor, né, Joalan, e a gente está trabalhando muita força envolvida, muita estratégia. A luta, basicamente, é isso. Eu também vou usar de estratégia, eu também vou usar de percepção para tentar fazer com que o outro, né, realize aquele movimento que eu estou esperando, que eu estou aguardando. E aí eu vou expandir a mente de vocês para o conceito de luta. Lembra que a gente falou que luta depende da regra, depende do que... O cabo de guerra e o braço de ferro, que é a chamada queda de braço, que a gente também conhece, são também atividades corporais de luta. Elas são lutas, onde você vai disputar aí 1 contra 1, ou no caso do cabo, 3 contra 4, contra 10, enfim, de números iguais de preferência aí. Quando você está disputando ali um espaço, um limite, está tentando ganhar ali a corda. Isso também é um tipo de luta, está inserido no componente de lutas na parte da educação física. Perfeito, prof. Perfeito. Eu falei para vocês que as lutas podem estar inseridas lá desde... da Idade da Pedra, não foi? E tem vários tipos, não é? Isso. Questão de sobrevivência, já existiu-se lutas aí por um amor duelando, aí um amor, né? Uma paixão. Já pensou? Por uma terra, né? Então, determinada terra, então vai haver ali uma espécie de um conflito, de uma adversidade aí entre dois grupos, então também pode acontecer uma espécie de uma luta e uma disputa. Entre classes sociais, a gente também ouve muito essa expressão de lutas, né? Como prática esportiva, que é basicamente o que a gente está falando na aula de hoje, certo? Então, ampliando novamente aí o conhecimento de vocês, a luta não está simplesmente ligada e atrelada ali ao tatame, a duas pessoas de frente. Então, tem tipos várias de lutas aí, como foi falado, pela sobrevivência, por um amor, por uma terra ali, as lutas por terra que acontecem muito aí na nossa região. E entre classes sociais, as lutas por classe, por etnia e tudo mais, tá bom? Então, são vários tipos de luta, mas o que interessa pra gente aqui na nossa aula, que a gente vai falar bastante, é a prática esportiva da luta para vocês aí dentro da escola e pra gente também dentro do nosso componente curricular. Muito bem. E aí, dentro desses contextos, a gente trabalha imprevisibilidade, a gente trabalha foco, a gente trabalha a oposição e ações simultâneas, né? Movimento constante ali. Tudo bem? Perfeito, caríssimos estudantes. E aí, agora a gente já começa a diferenciar ou entender aí as particularidades ou os pontos semelhantes aí entre luta e entre artes marciais. Olha só. Então, a gente tem a luta corporal. O que vem a ser essa luta corporal, prof. Joalan? Ela vem ser um enfrentamento físico direto ali entre duas pessoas, ou entre pessoas, né? Por meio de regras, como já falei, claramente estipuladas, tudo bem direitinho ali, que tem como importância histórica e social. Atualmente, ela é aceita como uma prática contemporânea de condicionamento físico. O que quer dizer tudo isso, professor? Então, ela é social porque ela é há muito tempo realizada, é realizada por pessoas, né? E às vezes por disputa de coisas, por ganhar algo ou para entretenimento. E hoje, como é trazida na contemporaneidade, ou seja, nos dias atuais, como uma prática da atividade física, uma maneira de você melhorar seu desempenho físico, seu desempenho corporal. Tudo isso aí é um resumo básico do que é a luta corporal. Muito bem. E aí a arte marcial, né, que a gente observa, ela tem uma filosofia de vida, ela é milenar, né? Ela tem uma disciplina presente, ela também vai trazer uma figura de um mestre, ok? Ela também vai trazer o quê, prof. Joalan? A arte da guerra. Então, a arte marcial ela tem uma fundamentação ali bem maior. Notem que ela não é o movimento pelo movimento, ela não é só bater, ou só derrubar, ou só aprender uma coisa. Então, antes de tudo isso, você vai aprender por que ela foi criada, quem idealizou, qual que é a filosofia de vida que tem nela, se é para a paz, se é para a paz de espírito, se é para um encontro com alguma divindade suprema aí
idealizada pelo fundador da arte marcial, também, né? Ou um conhecimento pessoal entre você mesmo, tá? Então, ela tem toda uma filosofia bem bacana, gerada à disciplina, e a luta passa a ser apenas uma maneira de você aí trabalhar o seu corpo e fazer com que essa filosofia ganhe vida ao longo do seu treinamento. Muito bem, professor Alain. E aí a gente tem aí essas lutas pelos gregos, né? Pelos romanos, também tem pelos asiáticos, pelos chineses, né? A gente trabalha aí dentro dessas culturas, né, que são milenares aí, a gente trabalha aí pontos interessantes como a cultura, a gente trabalha a filosofia, a gente trabalha também a história. Então perceba que não é, como disse o professor Joalan, a luta pela luta, ou o golpe pelo golpe. Não. É feito todo um estudo, a essência de quem a criou, ela fica evidente o tempo todo. Eu me lembro na época, por exemplo, da minha adolescência, quando eu treinava karatê, que uma das falas do meu sensei, que esse é o professor que nos treinava, né, dentro do karatê, ele falava que o karatê, ele era a arte das mãos limpas. Né? Essa seria o significado, né, o significado profundo da palavra do karatê seria a arte das mãos limpas. E por que a arte das mãos limpas, Profires? Porque não é para você sair brigando. Lembra da historinha que eu contei no começo aqui da minha colega? Pois é, não foi ela que arranjou a confusão, mas se houvesse uma necessidade de defesa pessoal, né, daquela crença pessoal dela, ela se utilizar, mas nunca para fazer o mal ao outro. Então, é a arte das mãos limpas. Tanto é que o karatê você não precisa de instrumentos, você não precisa de equipamentos. Você vai realizar os golpes, você vai realizar as defesas, você vai realizar os katares, enfim. Você vai usar tudo isso somente utilizando as tuas mãos, somente utilizando o teu corpo, né? A gente tem outros diversos tipos de lutas que vão se utilizar de alguns equipamentos, né? De alguns instrumentos. Mas no caso aqui do karatê, que eu mencionei agora, é a arte das mãos limpas. Então, você nunca arranja uma confusão. E trabalha dentro também a questão da disciplina, né? O respeito pelo outro. Então, eu digo até hoje que a minha essência, ela veio a partir do momento, claro que vem dos meus pais, mas ela foi melhorada mais ainda a partir do momento em que eu fiz esses 4 anos, quase 5 anos de treinamento de karatê. Porque assim, você não arranja uma confusão, você não entra em brigas, você fica pensando, analisando, você fica um pouco mais crítico com determinadas situações, você não entra em duelos que não são seus, né? Você acaba tendo mais parcimônia, é uma palavra muito persistente nisso, você passa a ser uma pessoa mais criteriosa, cautelosa, né? Isso quando a gente estuda e entende a essência e a filosofia de uma arte como são as lutas, tá? Exatamente. E aí é bacana, o karatê ele tem essa definição aí da arte das mãos livres, né? Porque você não utiliza nenhum tipo de arma para o karatê. Mas já houve uma vertente, e ainda muito antiga, existe uma vertente no karatê, você utiliza sim de armas, de lanças, de bastões, mas ela não é tão difundida, não é tão praticada no Brasil, mas ela existe lá, tá? Só para curiosidade de vocês aí, mas ela é uma arte bem bacana, que ela popularizou no Brasil aqui o karatê das mãos livres, que se você puder praticar é muito bom, tá? Isso, e essas mãos limpas aí na realidade é para dizer que você não vai procurar um conflito, né? Você não vai se utilizar do seu conhecimento para prejudicar outra pessoa, tá bom? E aí dentro dos fundamentos das lutas, a gente tem alguns aqui importantes frisar. Então vamos conhecer aqui os principais, eu vou pedir para o meu diretor, abre aí para nós esse slide aí, por favor. Muito bem. A gente tem que fundamentos aí, prof. Joalan, marca aí para nós. Então temos vários fundamentos bacanas, dentre eles são o agarrar, derrubar, cair, desequilibrar, imobilizar, bater, defender e esquivar. E aí a gente pode falar de algumas características deles, por exemplo, aqui. No agarrar, quais as características que eu tenho? Que é conseguir pegar, prender o adversário, né? Deter, segurar com toda a força. No fundamento de agarrar, posso deixar ou fazer cair, né? São habilidades aí que você pode ter. Não é simplesmente a pessoa tomar um tombo à toa, é você induzi-lo à queda. No desequilibrar, seria desestabilizar, fazer com que ele perca seu ponto de equilíbrio e caia aí, ou perder o equilíbrio, como eu já mencionei.
No imobilizar, que seria impedir os movimentos, deixar que o colega fique preso por algum determinado golpe. Bater, que seria dar pancadas ou golpes, né? Bem óbvio, dar pancadas ou golpes. E defender-se, né? Que é proteger ou resguardar-se contra um ataque, aí não deixando que ele lhe atinja ou lhe cause dano. E por último, mas não menos importante, que é o esquivar-se, que tão bom quanto defender é não deixar que o cara acerte você, ou seja, desviar o golpe para evitar ele, tá bom? Muito bem. E aí, dentro dessa de classificações e tipos de lutas na educação física, a gente tem lutas que trabalham com curta distância, lutas com média distância, tá? A gente tem também o quê? A gente tem, dentro dessa classificação, vamos ver aqui. Isso, lutas de longas distâncias, a gente pode se usar de uma maior distância, né, com relação ao meu oponente. Vou utilizar elementos aí como espadas, tá? Vou utilizar também bastões, vou utilizar sabres, vou ter exemplos aí a esgrima, o kendo, o kung fu, né? Quando eu falo de lutas mistas, eu já vou me utilizar aí de conceitos de duas ou mais distâncias aí que são citadas, entre outros tópicos. E a gente vai poder utilizar aí do agarre, dos socos, dos chutes, das finalizações, tá? E como exemplo a gente tem as artes marciais mistas aí, ou mais conhecida como MMA, tem também Sambo combate, ok? Entre os benefícios das lutas, a gente tem alguns aqui para apontar para vocês. A gente tem benefícios motores, né? A gente tem benefícios afetivos, benefícios cognitivos e a gente consegue perceber também benefícios pedagógicos. Então, eu consigo, enquanto professor de educação física, enquanto professor de sala de aula, trabalhar aí os fundamentos da luta para melhorar também o entendimento desse meu estudante em sala de aula. Eu consigo trabalhar também essa concentração maior para os meus estudos. Eu consigo também trabalhar aí o me colocar no lugar do outro, trabalho afetivo. E eu consigo trabalhar as minhas capacidades físicas, né? Na melhora das minhas condições físicas, de equilíbrio, de força, de agilidade, enfim, tá bom? E é interessante quando você for procurar uma arte marcial, uma luta para praticar, tenha certeza de que ela tem aí um cunho pedagógico. Ah, professor, mas ela é fora da escola. Mas o que seria um cunho pedagógico? Ela é uma arte marcial, uma luta, que ela vai te ensinar a ter disciplina, ela vai te ensinar a ter cuidado e respeito com o colega, ela vai te ensinar que existe um momento ali de você lutar, que existe um momento de você sair, de você evitar a confusão. Então, se você está num lugar onde o mestre da luta, ele te incentiva a brigar e te incentiva a ganhar a todo custo, essa arte marcial ela não está sendo ministrada aí para uma pessoa que tem cunho pedagógico. Isso vai gerar aí uma confusão e às vezes até perder a essência do que é a arte marcial, do que é a luta praticada aí por esporte. E vai trazer também muitas lesões, né, prof? Exatamente, que a pessoa perde o controle, você não está ali procurando divertir-se ou melhorar seu corpo, você está procurando a todo custo a vitória e esse custo às vezes pode ser alto demais. E aí todas esses benefícios que a gente já vem mencionando aí desde o início, né? A gente também tem melhora na condição cardiorrespiratória, né? Que foi a única coisa que eu não mencionei aqui anteriormente. O que mais que a gente tem aí para observar? A gente tem benefícios de cunho afetivo, né? E também de valor pedagógico. Trabalhar a disciplina sempre, né? O respeito, também consigo trabalhar o controle emocional, muito importante nos dias de hoje, a autoestima, a autoconfiança. Nossa, eu sou capaz disso, olha que legal, né? Você se descobre como uma pessoa mais confiante, uma pessoa que fala assim, se fulano conseguiu isso, eu também consigo, porque você trabalhou a sua mente, você melhorou essa sua percepção sobre si mesmo. E a gente vem falando tanto, né, dessa questão da consciência corporal, da minha percepção com relação ao meu corpo. Tá aí uma dica, as lutas, para melhorar essa tua percepção também, caríssimo estudante. E eu vou destacar aqui a questão do controle emocional, que ele é muito importante hoje. E o que vinha a ser isso, professor? É você não ser aquela pessoa que se provoca à toa. Sempre tem aquele mais encrenqueirinho na sala. Ixi, eu não deixava não. Ixi, se fosse comigo eu ia... A pessoa você tem que entender, não é o seu momento, e está só te provocando à toa, você vai continuar seguindo a sua vida ali, sem se incomodar com as pessoas que estão ali tentando fazer com que você se machuque à toa, tá bom?
vou ficar mais desinibido, trabalhar a minha perseverança, menos estresse, né? Vou saber controlar muito bem isso mesmo. Domínio cognitivo, né? A questão da interdisciplinaridade, então eu vou ter aí maior conhecimento sobre a minha cultura e a cultura de outros povos, de outros países, né? E aí a gente pode citar, né? E o professor Joalan tem esse conhecimento da capoeira, né, prof? Exatamente, a capoeira que ela por muito tempo aí não se sabia como é que define, a capoeira é uma dança, a capoeira é um jogo, a capoeira é uma luta. Até hoje ainda tem as duas coisas, né? Isso, e hoje a gente vai falar bastante, tem uma aula aí reservada que a gente vai falar muito da capoeira, mas só para critério de conhecimento bem básico, para deixar vocês curiosos hoje, a gente vai destrinchar o que ela vai ser. E a capoeira é uma arte muito bacana, difundida no Brasil, que ela carrega várias habilidades, mas eu não vou dar spoiler não, aguardem as próximas aulas pra gente falar só dela, tá bom? Muito bem. E aí a gente agora já chegando próximo aqui, já caminhando para o final, a gente difere e começa a entender a questão de briga e luta. A gente já sabe desde o início dessa aula, né, que não tem aí que levar em conta a questão das brigas, né? Dá uma olhadinha no nosso slide aqui, porque, olha só, as brigas, elas são diferentes, né? Então a gente não deve comprar briga, arranjar confusão, tá bom? Nada de briga, nada de conflito, gente. De preferência, foge dela. Tinha um desenho muito legal, uma pessoa falou que a gente pode falar os nomes dos desenhos, né? Mas tinha um desenho muito legal que tinha um determinado personagem que do lado dele, ele tinha uma sobrinha e a sobrinha queria brigar toda vez. Eles estão vindo para brigar com a gente vai brigar. Ele falou, não, a gente vai correr, porque se a gente correr é melhor não brigar. Então, correu, saiu, fugiu, ninguém se machucou, ficou tudo certo. Então, a melhor questão é a evasão. Inclusive, é um dos critérios aí de salvamento usado nos Estados Unidos para as escolas, que é o correr, esconder-se. E eu esqueci o outro, mas são duas práticas aí bem bacanas que você evita conflito, evita confronto e preserva a sua vida. E aí nesse quadro aqui a gente já consegue ver claramente aí a diferenciação entre os dois. Briga, né? Não tem regra, luta é o contrário. Luta tem regra. Né? Luta tem respeito aos oponentes, briga tem? Briga é uma desorganização total. Isso. Já que a gente falou de desorganização, a gente está falando de briga, né? E organização social, organização de um todo, a gente está falando de luta. Muito bem, caríssimos estudantes. Dentre as lutas olímpicas, né? A gente tem entendimento aí de diversas práticas, como judô, taekwondo, boxe, luta olímpica, né? A esgrima. Tudo isso faz parte de grandes competições, né, de Olimpíadas, né? A gente tem karatê, sumô, kung fu, MMA, muay thai. Ixi, gente, tem muita coisa. E todo dia surge uma nova, né, prof? Exatamente. Estão tentando regularizar, inclusive a capoeira, para trazer ela para os Jogos Olímpicos aí, para poder ser competida a nível internacional, tá bom? Muito bem. E aí a gente ainda tem para falar ainda dessa questão de lutas, a gente tem as lutas corporais indígenas, né? Aquelas lutas mais de solo, né? De frente a frente, de agarre. E um exemplo dessa é a uca-uca, né? Que é uma luta, né? Muito aí que é relacionada à cultura indígena, onde eu tenho os atletas aí ajoelhados, né? Em círculo aí, frente a frente aí com o seu oponente, e eles se entreolham e também se agarram aí, né? Se fazer a questão do agarre aí, tentando levantar o adversário e tentando derrubá-lo, né? Jogá-lo ao solo. Olha só essa questão aí do agarre na luta. Aí é a forte mesmo, tá? Isso. E chegou aquele momento que você tanto espera, aquele momento que você faz a prática aí na sala de aula, tá? O momento do exercício e mais. Isso, vamos exercitar mais? Porque vocês já se exercitam. Agora é hora de circuito guerreiro consciente. Então vocês vão formar grupos pequenos aí ou duplas, vai depender aí do quantitativo da sua turma, da sua sala. A gente vai precisar de um local aí aberto para a gente vivenciar movimentos básicos de lutas, tá? E aí vocês podem fazer 6 extrações temáticas. Vamos supor que vocês possam usar aí alguns movimentos que são da capoeira, outros movimentos que são do karatê, outros movimentos que são aqui do judô, outros movimentos que eu não sei de que luta é, prof, mas eu quero colocar aqui. E aí vocês vão vivenciar e vão rodar nessas estações aí. O importante é ter vivências corporais, tá bom? Isso, 30 segundos aí e vocês vão poder fazer essa troca, dar um descanso e depois conta pra gente como é que foi aí essas práticas, tá bom? É isso aí. Gente,
Até daqui a pouco, a gente volta mais um pouquinho para frente, tá bom? Então fiquem aí, façam as práticas, existem pra gente e a gente se vê depois. Isso.